primeiro-ministro polonês, Mateusz Morawiecki, cancelou sua participação no encontro de Visegrad, que acontece esses dias em Israel, e mandou um ministro qualquer representá-lo. Visegrad é um encontro anual que trata de política de imigração, assuntos militares, economia, cultura e energia entre a República Tcheca, a Hungria, a Polônia e a Eslováquia. O primeiro-ministro Netanyahu ofereceu Israel para sediar o encontro de 2019 e tudo ia bem até ele dar uma entrevista no Museu da História dos Judeus Poloneses e respondeu uma pergunta dizendo: poloneses cooperaram com os nazistas. Para quem não lembra, há uma lei em vigor na Polônia que já provocou muita irritação, dizendo que afirmar que a Polônia ou os poloneses foram cúmplices no Holocausto é passível de processo civil. Pois bem, preste atenção. Netanyahu disse que poloneses ajudaram os nazistas no Holocausto, o que é tão verdadeiro quanto o fato de 2.700.000 poloneses, judeus dos 3 milhões que existiam, foram assassinados até o fim da Segunda Guerra. A gravação enviada ao primeiro-ministro polonês deixa bem claro que o primeiro-ministro israelense não falou os poloneses, quer dizer, a Polônia como um todo. Mas não resolveu, porque esse não é o problema. O problema é que a Polônia insiste desesperadamente em reescrever a história. Essa lei que processa pessoas que afirmem que o país ajudou no Holocausto é só a tentativa mais descarada de lidar com esse assunto. Recentemente, por exemplo, o Museu do Campo de Concentração de Auschwitz tweetou: falar em cumplicidade na história de Auschwitz entre as forças de ocupação e a população civil é falso. Isso a despeito das toneladas de documentos e depoimentos que existem a respeito. O historiador Szymon Datner, por exemplo, estima que os poloneses mataram ou ajudaram a matar pelo menos 200.000 judeus, assassinando-os ou simplesmente dedando eles para os nazistas. Outro historiador, Jan Grabowski, concluiu que 2 em cada 3 judeus que pediram ajuda a poloneses não judeus foram assassinados, fora a tristemente famosa Polícia Azul polonesa que massacrou judeus que se escondiam dos nazistas. Aliás, houve pogroms, assassinatos em massa de judeus antes da ocupação alemã. E houve muitos, mas muitos casos em que os judeus que sobreviveram à guerra foram assassinados por poloneses quando tentaram voltar para casa. Por mais importante que seja o apoio de países mais simpáticos a Israel dentro da comunidade europeia, a história do Holocausto, a tragédia dos judeus, não está à venda. E a Polônia faria bem para si mesma se parasse de tentar tapar o sol com uma peneira e reconhecesse sua participação nessa tragédia.